Penia, perda. Sarco, sarcômeros. Perda de sarcômeros, perda de massa muscular. Então, a perda de massa muscular é um processo fisiológico, processo que está envolvido na senescência. Só que essa sarcopenia traz diversas consequências, como por exemplo, se eu estou perdendo massa muscular, eu começo a ter redução da força muscular. Por que, Rafael? Porque a força muscular, vem comigo nisso, gente. A força muscular, ela é dependente de duas repercussões. Ou seja, quando que eu aumento a força muscular? Quando acontece duas repercussões. Uma delas é uma resposta que a gente chama de adaptação neural. A adaptação neural leva ao aumento da força muscular. Rafael, o que é a adaptação neural? É a capacidade do sistema nervoso central recrutar mais fibras para fazer a mesma tarefa, a mesma atividade. Vou de novo. Adaptação neural é a capacidade do sistema nervoso central recrutar mais fibras para fazer o mesmo trabalho. Rafael, mas por que isso aumenta a força? Imagina o seguinte, tem um piano aqui, E aí eu vou e falo para você, ó, me ajuda aqui a pegar esse piano. Imagina que eu e você somos fibras musculares. Então vai eu de um lado e você do outro, fibras musculares para levantar o piano. Como nós somos apenas duas fibras para levantar o piano, a exigência para cada um de nós é uma. Logo, a capacidade que nós temos de levantar o piano é uma. Por quê? Porque somos apenas eu e você levantando o piano aqui. Nós vamos ser exigida e a capacidade que nós temos de levantar o piano é uma. Só que como nós levantamos o piano e sofremos, nós informamos para todo o organismo. Ou estamos sofrendo. Para levantar esse piano aqui está difícil, nós estamos sendo exigidos. O organismo como um todo não quer sofrer nenhum instante. Todo o organismo, a todo momento, não quer sofrer. Então, essas fibras aqui, eu e você, as fibras musculares, informam ao organismo, ou estamos sendo exigidos, estamos sofrendo, não queremos isso. O que faz o sistema nervoso para poder ajudar a não sofrer tanto? Para a mesma atividade, ao invés de recrutar agora 2 fibras, recruta agora 6, 7, 8, 10 fibras. Então, para fazer agora a mesma atividade, ao invés de ter 2 fibras, eu e você, agora tem 10 fibras para levantar esse piano. Se tem agora 10 fibras para levantar o mesmo piano, significa que cada fibra agora tem que fazer menos exigência. Porque agora são 10 pessoas levantando o piano. Então, cada uma das fibras vai sofrer menos. E logo, eu teria maior capacidade de levantar talvez um piano ainda maior. Então, a força muscular, uma das repercussões que leva ela a aumentar, é quando ocorre a adaptação neural. É quando o sistema nervoso central consegue recrutar mais fibras para fazer o mesmo trabalho. Essa é uma das maneiras da força muscular aumentar. A outra maneira é quando ocorre uma adaptação estrutural. Adaptação estrutural. Hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular também leva ao aumento da força muscular. Por quê? Porque a hipertrofia, que é o aumento do volume de actina e miosina, de miofibrilas, eu tenho uma área de secção transversa, meu músculo era desse jeito, agora meu músculo é desse jeito. Houve aumento da secção transversa, houve aumento da actina e miosina. Então eu tenho mais capacidade de exercer tensão. Então, adaptação neural e adaptação estrutural aumenta a força. Tudo isso eu estou fazendo para você poder entender o quê? Se sarcopenia é a perda de massa muscular, advinda do processo fisiológico, se eu perco massa muscular, eu perco força muscular. Então, a perda de massa muscular impacta na redução da força muscular. O que mais? Perder massa muscular também leva à redução da
resistência. Vou até pôr a resistência, uma coisa que é muito importante, que pouco, muitas vezes, ou quase nada, é valorizado em idosos. É a perda de potência muscular. Potência muscular. Ou seja, a capacidade de realizar um trabalho rapidamente, uma contração rápida. Potência, para a gente poder resumir, é a relação entre força máxima e velocidade máxima. Capacidade de responder rapidamente a um estímulo. Redução da potência muscular. Por quê? Porque se potência é força máxima com velocidade máxima, o que determina força máxima e velocidade máxima, em grande medida, também é a massa muscular. Se eu estou perdendo massa muscular, eu perco potência. E se eu estou perdendo massa muscular, eu também diminuo a minha resistência muscular. Isso aqui é muito importante para todos nós, da nutrição, da educação física, entendermos, e assim também médicos entendermos. Rafael, então a sarcopenia, que é um processo fisiológico que acomete pessoas a partir dos 30 anos, mas de maneira mais marcante a partir de 60 anos de idade, mais ou menos, isso determina redução da força, da potência e da resistência. E daí, se eu tenho menos força, eu tenho menor capacidade de realizar tarefas no dia a dia, né? Principalmente tarefas que têm ali uma exigência, né? De tarefas que tenham menor capacidade de realizar tarefas que têm maior exigência. Tenho menor capacidade. Se eu tenho menos força, eu consigo realizar menos tarefas que exigem de mim. Seja se for levantar um balde, tarefas do dia a dia, seja se for levantar um balde, seja se for subir escada, seja se for descer escada, eu tenho menor capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Se eu tenho menos potência muscular, a minha resposta a um estímulo é mais lenta. Logo, essa pessoa tem maior risco de quedas e automaticamente, porque também acomete tecido ósseo, quedas e fraturas. Por que você estava andando pela calçada, tropeçou e não foi de boca no chão? Porque a sua musculatura se organizou de tal maneira rapidamente para poder responder a esse estímulo aqui. Então, uma contração intensa e rápida, potência muscular. Por que o idoso tropeçou no tapetinho do banheiro e caiu? Porque a potência dele está reduzida significativamente. Logo, a capacidade de responder a um estímulo com contração em velocidade está reduzida. Por isso que ele tem maior risco de quedas e fraturas. Deixa eu escrever aqui risco mais bonitinho, porque ficou maiores riscos de quedas e fraturas. Se eu tenho menos resistência, Rafael, o que é resistência muscular? Capacidade de manter um determinado trabalho por maior tempo possível. Capacidade de manter um determinado trabalho por maior tempo possível. Se eu tenho menos resistência muscular, eu tenho mais fadiga. Eu tenho mais fadiga. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma coisa óbvia, gente. O que é? Se eu estou perdendo massa muscular pelo processo de envelhecimento, e que determina essa perda de massa muscular, menos força, menos potência, menos resistência, o que vai acontecer? Eu vou ter mais dificuldade em realizar as tarefas do dia a dia. Eu vou ter maior risco de quedas e fraturas. Eu vou ter mais fadiga. O que essa pessoa faz automaticamente? Se ela tem mais dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia, mais risco de queda e fraturar, mais fadiga, ela quer fazer o quê? Cada vez menos coisas. Ela quer fazer cada vez menos coisas. Então, diminui ou aumenta a incapacidade.
aumenta a incapacidade e diminui as atividades que ela faz no dia a dia. Quanto maior a incapacidade, menos atividades realiza no cotidiano. Justamente porque a incapacidade aumentou, ela faz menos atividades no cotidiano. O problema é que ao fazer menos atividades no cotidiano, isso gera maior prejuízo ainda na perda de massa muscular. Não se esqueçam nunca disso. Qualquer adaptação no organismo, qualquer modificação, qualquer melhora no organismo, advém de um sofrimento que você coloca. Vou repetir, porque a gente não pode esquecer. Qualquer melhora só vai acontecer se você coloca um sofrimento para o organismo. Porque o organismo se modifica justamente para que isso que estava sendo colocado não seja mais sofrimento. Então, se o seu aluno, se o seu paciente tem esse nível de repercussões musculares, cardíacas, cerebrais, seja o que ele tem, tudo que ele tem é para poder suportar as atividades que ele faz no dia a dia. Rafael, mas meu aluno, meu paciente, ele é sedentário. Não tem problema. Por ser sedentário, ele faz algumas coisas no dia a dia dele, mínimas que seja, mas que gera um nível de sofrimento no organismo. Para não sofrer com isso que ele faz no dia a dia, é que esse organismo tem esse nível de massa muscular, de função metabólica, enzimática, cerebral. Se você quiser melhorá-lo, ou seja, aumentar essas repercussões, só tem uma possibilidade. Aumente o sofrimento para o organismo dessa pessoa. Porque ao você aumentar o sofrimento, você obriga, olha a palavra, você obriga esse organismo a se modificar. Por quê? Porque ele vai se modificar para que isso que estava sendo colocado não seja mais sofrimento. Em outras palavras, se essa pessoa agora, por ter menos força, potência, resistência e automaticamente realizar menos tarefas no dia a dia, tem mais risco de cair e ter fratura, tem mais fadiga, ela quer fazer menos. Então ela tem mais incapacidade. Se ela tem mais incapacidade, ela quer fazer menos as atividades do dia a dia. Mas por fazer menos, eu faço o quê? Eu coloco menos ainda sofrimento. Eu quero ficar mais parado. Se eu fico mais parado, não tem por que manter as repercussões. Logo, eu perco mais aquilo que eu já estou perdendo. Eu perco mais ainda daquilo que eu estou perdendo. Eu perco ainda mais massa muscular. Só que tem um problema. Se eu começo a perder ainda mais massa muscular e começo a fazer menos coisas ainda, começa a acontecer o quê?